Boa noite de novo para todo mundo, né? É uma alegria estar aqui com vocês, nesse ministério jovem, né? Só jovem, né? E é uma alegria mesmo estar com vocês aqui nessa noite para a gente receber, né, esse ensino dado pelo nosso amigo, né, nosso irmão Mike, que vai ser uma bênção, e para nós bem experimentarmos desse tema, né, já nos introduzindo na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos pedir a esse Espírito Santo nesta hora, com esse tema, né, de sermos capacitados para servir. Parece que Deus quer nos capacitar aí para uma ação, tirar de nós nessa noite todo o comodismo, né, tudo aquilo que possa estar nos travando para agir e nos dar força, capacidade, entendimento. E nós vamos a pedir o Espírito Santo que venha conduzir tudo isso, tudo aquilo que o Mike for ministrar, e para que o nosso coração esteja assim preparado. Por isso eu queria te convidar já a fechar os seus olhos e mesmo ir se colocando agora na presença do Espírito, porque nós sabemos que o Espírito é aquele capaz, né, de nos capacitar, de nos forjar para as boas obras, para cumprirmos a vontade de Deus em nós, para nos forjar como jovens santos para servir ao Senhor. Por isso, coloca-se na presença do Espírito nessa hora, mesmo que aberto ao Espírito Santo, aberto ao fazer de Deus aquilo que o Senhor quer fazer conosco nessa noite, para que o Senhor quer nos despertar, nos ater nesse tempo. Pedimos a Ti, ó Espírito, que venha sobre nós nessa hora. Que o Senhor venha sobre nós, sobre a nossa capacidades mentais, intelectuais, espirituais, emocionais, o nosso corpo, sobre todo o nosso ser nesta hora. Nós nos entregamos a Espírito Santo nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer, cumprir em nós, terminar em nós a vossa obra começada. É o que nós te pedimos nesta hora. Vem, Espírito de Deus, toma-nos por completo e faz a sua obra em nós. Vem, Espírito de Deus, e nós vamos já cantar. A Luciana vai cantar para nós, e à medida que ela canta, nós cantamos essa música clamando mesmo o Espírito Santo. Eu queria te convidar mesmo a abrir o seu coração, a entender, a buscar no seu coração agora o que ainda está te impedindo, qual que é a barreira, talvez até mesmo a falta de fé, a incredulidade, ou a ignorância, pedindo mesmo que o Espírito Santo venha quebrar essas barreiras nessa hora, fazendo no nosso coração, da nossa mente, uma terra fértil para produzir e cumprir em nós a missão que Deus quer cumprir. Por isso, vamos cantar. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo.
o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, Isso. Vai pedindo mesmo o Espírito sobre a sua vida. Vai pedindo esse Espírito Santo que vai arrancando nesta hora já, desde já, todo medo, toda vergonha, toda timidez, tudo aquilo que te impede de exercer a vontade de Deus, de deixar-se capacitar pelo Espírito. Vai pedindo mesmo que o Espírito Santo vai quebrando já essas barreiras, talvez que você nem conheça, mas algo ainda tem te impedido de avançar um pouco mais, tem te impedido de cumprir de uma maneira completa, de uma maneira plena a vontade de Deus na sua vida. Talvez você nem saiba o que é isso, nem faz ideia do que pode estar te atrapalhando, mas peça ao Espírito nesta hora que ele já vá desfazendo com tudo isso, desfazendo com todas essas prisões, e caia por terra em nome do Senhor Jesus todo mal, talvez toda a investida até do mal contra a sua vida, te impedindo até mesmo de ser fiel nessa formação, ser fiel naquilo que o Senhor tem te chamado nesse tempo, mas pelo nome do Senhor Jesus, caia por terra todas essas armadilhas do mal, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, na obra que Ele opera em você. Por isso nós também já queremos pedir pela vida do Mike nesta hora, o Mike que será canal da graça de Deus para nós, canal desse ensino, dessa formação que edificará as nossas vidas. Nós queremos te pedir ao Espírito Santo pela vida do Mike agora, que o Senhor possa mesmo pousar sobre ele, tomá-lo nesta hora, ungir o seu ser, ungir todo o seu ser, para que ele possa ser um canal eficaz, uma ferramenta em tuas mãos nessa hora, para operar em nós. Por isso nós te entregamos ao Espírito Santo a vida do Mike. Derrama, Senhor, a tua bênção sobre ele, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua ação, sobre toda a missão que ele há de cumprir e que ele está cumprindo. Ó Espírito Santo de Deus, nessa hora nós te pedimos, unge, ele fala conosco, Espírito Santo, através do Mike nesta hora, nós te pedimos, nós te clamamos, Espírito Santo, nos forja, nos forma, nos capacita, através desse teu profeta, através desse teu filho, Senhor, nós te pedimos. E nós te pedimos, ó Mãe Santíssima, nossa intercessora, nossa rainha, nós te entregamos também a vida do Mike, entregamos todos nós que estamos nessa live, nesta formação. Mãe, nós te pedimos que envolve agora nos debaixo do vosso manto sagrado, local de formação, local de sermos capacitados. Debaixo do vosso manto nesta hora, Mãe Santíssima, nós possamos experimentar essa graça de Deus para nossas vidas nessa noite. Por isso nós te pedimos, Mãe, fica conosco nessa hora, nos proteja, cuida de nós, nos envolve no teu manto sagrado, para sermos capacitados à boa obra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai lá, acorde. Deus abençoe. Meus irmãos, boa noite. É uma alegria, né, antes de tudo, estar aqui com vocês, né, e de verdade, assim, é uma alegria muito grande reservar um tempinho aí, né, para a gente poder falar de algo que nos é tão caro, que é a formação integral do jovem, está aí com a Diocese de Caratinga, tantas pessoas, né, já 30 pessoas que estão aí nos acompanhando, e eu espero poder contribuir um pouco aí nessa noite com vocês. E queria deixar, né, eu sempre, quando eu dava aula, eu sempre falava isso para meus alunos, e aqui eu queria que fosse bem parecido, né, eu queria deixar bem aberto, qualquer dúvida que você tiver, você possa abrir seu áudio, pode interromper ali, ou colocar aí no chat, a gente vai respondendo durante o tempo da formação. Quero começar aqui com um jogo,
né? Eu gosto dessas coisas. Eu vou começar com um joguinho aqui de revisão. O Lucas já tá rindo aí, porque ele sabe que até nossas reuniões a gente faz joguinho. É um jogo de revisão aí de tudo, né? Nós estamos chegando aí no último tema, né, da formação integral do jovem, então quero ver se todo mundo está antenado, né, se está lembrando e recordando, porque é muito importante todo esse processo que vocês viveram até o momento de agora. Vou compartilhar minha tela, é bem simples, tá, para acessar o jogo, você pode acessar pelo seu celular mesmo. Aí, nesse momento, só toma cuidado para não sair da sala, mas pode trocar a tela, né? E eu vou colocar o link aqui. Você simplesmente vai colocar mente.com e vai acessar pelo Google, e aí vai colocar um ID, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui minha tela, deixa eu compartilhar aqui, acho que eu consigo compartilhar uma janela. Vocês conseguem ver minha tela inteira? Tá compartilhando aí, tá indo. Consegue? Eu vou até... Beleza. Então, o link que vocês vão acessar é esse. Eu não vou nem colocar aqui no chat, porque é só colocar pelo celular mesmo, no navegador do celular, mente.com, e o ID, na hora que pedir o ID da sala, vai ser o 6373489. E aí você coloca seu nome, tá bom? São 5 perguntinhas. Eu vou ativar aqui para vocês. Deixa eu iniciar. Peraí, deixa eu voltar de novo. Não era para ter visto a resposta, não. Enquanto vocês estão entrando, já pode começar a entrar aí por esse ID aqui, ó, 637348. Tem uma pessoa já. A musiquinha é bacana, estimula a competição. Temos 4 pessoas só. Joana, basta você ir no navegador, pode ser ou do seu computador, ou do seu celular, e colocar lá mente.com. Isso aqui, ó, que tá aqui em cima. Mente.com. E aí ela vai te pedir o código ou ID, que é esse daqui, 637348. Esse trem chique é doido, hein? Para facilitar, eu coloquei no chat aí para vocês. Temos 8. Esperar pelo menos chegar aí nos 15, 18. Estamos em 11. Mais alguns minutinhos aí para quem quiser conectar. Lembrando que você não pode sair da tela do jogo, tá? Vocês podem ir me ouvindo, porque a pergunta vai aparecer para vocês aí na tela do jogo. Pode ficar tranquilo. 11, 12. Mais alguém? Alguém não está conseguindo? Só colocar aí. Falar aí. Eu vou compartilhar o link lá no grupo. Peraí. Isso. Aí talvez facilita. É só clicar no link, já vai abrir a tela e coloca o código. Não é porque travou, não. Ele vai ficar numa telinha esperando a pergunta mesmo, viu, Lucas? Não precisa sair, não. Só aparece a primeira pergunta na hora que eu colocar aqui. Lembrando, gente, que o jogo é quem acerta a pergunta em menos tempo, tá?
Isso, agora tá subindo, parece que a galera tá começando a entrar. É no pedinho mesmo, igual um vulcão, né? Vou dar mais um minutinho aí. E quem não conseguir entrar, pode acompanhar pela minha tela aqui, tá bom? Quem já entrou, não sai, não. Quem sabe rola um prêmio aí. Eu mando pro Lucas, o Lucas entrega a vocês. Eu tava digitando mente com E aqui, por isso não tava dando de jeito nenhum. Aqui ligado. Foi só falar em prêmio, o negócio já subiu para 19. Vamos lá, então. Vou liberar a primeira pergunta. Quem não conseguiu entrar... Não tô conseguindo entrar, gente. Tela. Alguém falou alguma coisa? Ninguém tinha entrado ainda, Mike. Dá mais uns segundinhos aí. Tá bom. Deixa eu abaixar um pouco o volume do meu aqui. Lembrando que se você sair da tela do jogo, ele é como se eles encerrassem a sua... Você tem que ficar na tela do joguinho, tá? Tô vendo que alguns entram aí, fica 20, 19, não sai não. Fica aí. O Meeting, ele funciona com outras telas, tá? Posso liberar a primeira pergunta? Sim. Beleza, vamos lá. Quem não está conseguindo, é só olhar aqui na tela, tá? E vai anotando aí. É o seguinte, lembrando que é a pergunta certa em menor tempo. Como as respostas elas estão um pouco grandes, eu dei 30 segundos, tá bom? Mas se você responder no primeiro segundo, você já ganha mais do que quem respondeu no segundo segundo. Vamos lá. A pergunta aí, o que melhor define a dimensão psicoafetiva? Só 8 pessoas responderam até agora. 10, 11, 13. Quinze pessoas acertaram, tá? Vamos ver aí quem está no topo. A Esté foi a que respondeu certo e mais rápido, então ela está em primeiro lugar. Vamos lá, próxima pergunta. Agora eu vou ir mais rápido, vocês já entenderam como funciona. O que melhor define a dimensão psicossocial? A galera, ó, já está em 18. Quando o último responde, ele já dá ok. Dezoito pessoas acertaram. Meu processo de integração, relações de amizade e com a comunidade.
A Evelyn tomou primeira posição por ter sido a mais rápida, acertou 2 e a mais rápida, Catarina seguindo e a Dani terceiro. Vamos lá, próximo. Questão 3. O que melhor define a dimensão mística? Tá faltando uma pessoa. Estrela da Morte, hein? Tem 20 no jogo, tá faltando uma. Dezessete pessoas acertaram. O que define a dimensão mística é a minha relação com Deus, a minha vivência de fé e a busca pelo sentido de vida. Metal, que eu não sei quem é, foi pro segundo. A Evelyn continua em primeiro. Pergunta 4. O que melhor define a dimensão sociopolítica ecológica? Faltam 2 pessoas. Alguém ficou sem responder aí, vamos lá. Processo de conscientização e participação na sociedade. Tá? A Evelyn continua em primeiro, Metal em segundo e Catarina em terceiro. Próxima. Quinta e última pergunta. Qual é o último tema da formação integral? O tema de hoje. Esse aqui é para desempate, hein? Arrependi de ter falado o tema aquela hora. Ó, e teve gente ainda que errou, hein? Dimensão da capacitação. Vamos ver quem ficou em primeiro lugar. Metal ganhou. Quem é Metal? Quem colocou o nome de Metal não quis se identificar? É eu. Gabriel? Ah, nem acredito. Tinha que ser esse príncipe mesmo. Segue nos olhos. Ah, Gabs, malandro. Então, gente, a ideia... Ô, Gabriel, depois eu mando um brindezinho aí pra você, tá? Dou um jeito Aí de fazer sim, chegar hein? alguma coisa aí. Pessoal, a ideia do jogo é trazer, né, o resumo assim, de tudo que vocês vivenciaram até aqui, estimular vocês um pouco a participar, tá? Porque domingo à noite, tá todo mundo já naquele clima, né, quase entrando na segunda, então o negócio começa a ficar mais complicado. Para ninguém perder o fio da meada aqui, eu gosto de fazer um joguinho. Então, uma mensagem que eu sempre trago, assim, quando eu faço desafio com os meninos, o Lucas já conhece aí, né, que a gente, às vezes, é muito competitivo, né, a gente quer ganhar de todo jeito, a gente quer acertar. Esses dias mesmo atrás eu descobri que o meu problema não é
não estar em primeiro, não ganhar um prêmio, o meu problema é provar para mim que eu sei, né? Então isso me ferve o sangue, e aí eu não gosto de errar, quando eu erro eu fico revoltado. Então, o que eu queria dizer para vocês em relação... O que a Yara está aí também? Então é o seguinte, queria dizer para vocês que a gente poderia utilizar a nossa força, né, essa força competitiva que a gente tem, para crescer espiritualmente, para crescer na missão, para crescer enquanto profissionais, enquanto estudantes, enquanto jovem no seu grupo de oração, usar essa força, né, interior que nós temos, que quando fala assim que é competição, acaba, né, assim, deixando de existir uma comunidade e sangue começa a rolar, né? Então, queria mesmo deixar essa mensagem, assim, diante desse processo que vocês viveram, né, desde começando lá no primeiro tema, né, que é o processo do seu autoconhecimento, que vocês possam levar isso bem a sério na vida de vocês enquanto jovem, né? Pegar minha colinha aqui, a dimensão psicoafetiva. Vou passar bem rápido aí, para que a gente possa chegar no que a gente está hoje. A dimensão psicoafetiva é o seu processo de autoconhecimento, é quem sou eu, né, da sua identidade, né, o seu esforço de descobrir-se, de tornar-se pessoa, de começar a entender o seu papel nessa vida. O segundo, né, que está ali, é muito importante quando a gente olha esse autoconhecimento, quem sou eu, para onde eu quero ir, porque ele deságua no psicossocial, é o seu processo de integração. Uma vez que você se conhece, você começa a se relacionar com o outro, né? Então, como a minha personalidade, o que eu percebi de mim, influencia nas minhas relações com a minha família, com o outro, né, com o meu irmão de caminhada. Então, o segundo ponto é esse, a dimensão psicossocial. Quem é o outro, a sua capacidade de relacionar com o outro. Depois nós temos a dimensão mística, né, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a fé. E eu gosto muito de uma parte que fala, né, que qual é o projeto de Deus para a minha vida? Tem uma parte aqui que fala assim, que a dimensão mística é o que onde você busca o seu sentido de vida, o seu envolvimento eclesial, ou seja, a sua comunidade, né? Então, você enquanto ministério jovem. Depois nós vamos para a quarta dimensão, que é a dimensão sociopolítico-ecológica, é a sua participação na sociedade, é a sua participação na política, né? E aí não é na política somente sendo um candidato, né? Mas a sua participação enquanto cidadão, né? No seu direito, digamos aí, de voto, no seu direito de opinar sobre algo, né? Então, tem várias, assim também como os seus deveres, tem várias questões que estão por trás, não dá para entrar, vocês já estão aí há algum tempo, mas é só mesmo para relembrar, para que nós hoje possamos falar da última dimensão, que é a dimensão da capacitação, né? Vocês continuam vendo minha tela aí? Eu fiz um PowerPoint aqui bem simples, até vou reaproveitar um que eu fiz uma live com a Elo no estado. Então, hoje a gente vai falar dessa dimensão da capacitação. O que é a dimensão da capacitação? É a dimensão da sua formação, enquanto profissional, enquanto missionário, enquanto católico, né? A nossa vida, ela é permeada sobre a dimensão da capacitação. Então, não pensa aqui que a gente fala, quando fala de dimensão, se eu estiver falando muito rápido, vocês também sinalizem, tá? Não pensem aqui que a dimensão da capacitação, ela é só para quem está na universidade, é só para quem está estudando. Não, a dimensão da capacitação é para todo mundo. Uma vez que eu estou em missão, né, uma vez que você, por exemplo, enquanto ministério jovem, há coisas que são próprias da sua missão e que você precisa aprofundar, né? Por exemplo, as ideologias que estão no meio e estão levando os jovens hoje muito fácil. Eu preciso conhecer sobre essas ideologias. Eu preciso conhecer o que está passando na vida do jovem. Então, eu vou buscar um livro para poder ler. Eu vou buscar uma pessoa que fala sobre determinado tema para poder aprofundar, para que eu possa, entendendo aquilo, melhor servir.
né? Então, tudo aquilo que lá desde o meu conhecimento pessoal, conhecimento do outro, conhecimento de Deus, a minha participação na sociedade, ela deságua aqui e faz parte, eu diria, talvez que a dimensão da capacitação talvez abrace todas as outras. Porque quando você procura se conhecer, às vezes você vai precisar procurar em um livro, vou pegar um exemplo, né, mais claro, um livro aonde te ajude nesse processo de conhecimento. Então, querendo ou não, você está crescendo, você está se capacitando para se autoconhecer, para melhorar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto missionário. Determinado defeito, vou pôr entre aspas, que você tem, né? Às vezes você vai precisar buscar numa leitura, num curso do Padre Paulo, num curso que fale sobre aquilo, sobre a falta de paciência, para que você consiga melhorar enquanto pessoa, e isso deságua no seu relacionamento com o outro, né? Então, ontem eu conversava com uma pessoa que falava assim, mas o meu amigo não entende, né, que eu me esforço na amizade e eu não consigo expressar amor do jeito que ele quer, expressar o afetivo, a afetividade do jeito que ele gostaria de receber. Então, você começa a buscar, para melhorar no relacionamento do outro, uma capacitação, né? É claro que isso vai muito da maturidade, do crescimento de vida, mas tudo isso passa por um estudo que você faz, né? Eu até indicava essa pessoa um livro. Então, ela vai ler o livro, ela vai entender como funciona, e aí ela vai conseguir melhorar, pelo menos particularmente. E aí depois, isso deságua no seu relacionamento com Deus, né? Conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Isso aí vai passar por estudos de encíclicas, estudo da doutrina da igreja, né? Doutrina social, catecismo da Igreja Católica, e a gente pode ir falando aqui várias coisas que vocês precisam buscar se capacitar. Aí depois a gente vem para o conhecimento da sociedade, a desmistificação, né, da política, da maneira, porque muitos de nós às vezes ouve falar de política e fala, não quero nem saber disso, mas como cidadão eu preciso conhecer essa realidade, então onde eu vou buscar também na capacitação, preciso conhecer sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou discutindo, para eu não ficar repetindo o que os outros estão falando, para que eu consiga formar a minha própria opinião, isso é muito importante. Então, para vocês verem a importância disso que nós estamos falando hoje. Só que eu vou pegar desde o início, tá? Então, eu vou pegar com vocês aqui a primeira parte, que vai falar sobre estudo, depois trabalho, depois a missão, ok? Então, vamos tentar construir uma linha de raciocínio aí. Eu fiz um apanhado de tudo lá atrás, trouxe aqui agora, e eu queria que você prestasse atenção nessa frase, né? Que diz assim, por falta de um prego, perdeu-se a ferradura. Por falta da ferradura, perdeu-se o cavalo. E por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro que foi alcançado e morto pelo inimigo. Tudo por falta do cuidado com o prego de uma ferradura. Por que eu começo sempre essa formação? Eu gosto de começar com ela. Porque às vezes a gente perde a noção do quanto é importante a capacitação na minha vida. O quanto é importante eu estar sempre estudando, buscando aprender novas coisas, buscando aprofundar em temas, e entendendo que quanto mais eu aprofundo, quanto mais eu cresço, né, na minha formação, melhor eu sirvo ao Senhor. Melhor eu ofereço o meu serviço ao Senhor. Então, isso é importantíssimo de dizer. O que eu estou dando ao Senhor? Às vezes eu vou lá fazer uma pregação, eu gosto de usar alguns exemplos, tá? Uma pregação. E aí, se eu não tenho base nenhuma do contexto histórico daquela palavra, se eu não tenho base nenhuma do porquê, né, que determinado escritor, né, da palavra falava aquilo, que era o contexto histórico de determinado profeta, eu corro o risco de cair em erros de interpretação pessoal e errônea da palavra de Deus. Então, eu preciso buscar me capacitar na palavra de Deus. Se eu estou fazendo uma pregação, eu preciso buscar aprofundar na palavra de Deus. E isso vai, se a gente for falando aqui, né, vai entrando em vários contextos, enquanto liderança. Eu creio que eu estou falando aqui com as lideranças, né, do ministério jovem de uma diocese. Então,
O que eu, enquanto liderança, enquanto líder de um ministério, que estou à frente, às vezes não estou em uma coordenação, mas se você está aqui, você é liderança, você é referência jovem na sua diocese, o que eu preciso fazer para entender melhor a realidade do jovem do meu tempo, para entender melhor os desafios do meu tempo, se não buscar formação, se não me capacitar. Né? Então, eu digo isso, gente, assim, por experiência própria, né? Quando você busca conhecer o tempo que você está vivendo e os desafios que isso traz para o público, né? Que você está tendo como missão, as ovelhas que você tem para pastorear, você consegue ser mais efetivo na vontade de Deus. Deus te dá uma missão, você consegue ser mais certeiro, você não fica dando volta. Então, para vocês começarem a entender a amplitude da importância do cuidado com o prego. Né? Então, se eu hoje me descuido com o prego da ferradura, eu posso colocar a perder todo um projeto de salvação na vida de uma pessoa, toda a salvação de uma alma que eu precisava, que Deus me confiou neste tempo, e por causa de eu às vezes olho e falo assim, não, é só uma coisinha, um detalhe, aquilo ali não tem importância nenhuma, e eu jogo para frente, eu postergo, quando eu vejo, eu já coloquei a perder todo o projeto que existia por trás daquilo. Né? Então, é muito importante dizer isso. Cuidado com as coisas que às vezes a gente julga ser pequena. Eu não vou estudar sobre isso não, tal pessoa já está estudando. Né? Então, é claro que a gente não pode querer fazer tudo e acabar não fazendo nada. E talvez esse também seja o cuidado com o prego, de abraçar o mundo, de querer abraçar o mundo, quando na verdade eu poderia estar abraçando poucas coisas e fazendo bem feito. Então, talvez esse seja o cuidado com o prego da ferradura. E aí tem muita coisa, né? Nós somos jovens, eu tenho a minha vida, eu trabalho, tenho um ministério para coordenar, tenho a minha vida pessoal. Então, às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim, cara, mas diante de tudo que eu estou vivendo, como que eu ainda vou me organizar para conseguir me capacitar para a missão? Como que eu ainda vou me organizar para conseguir me capacitar melhor para a minha profissão? Então, lembra sempre, né, o prego da ferradura aqui de novo, lembra sempre que a tua profissão, ela é um testemunho de vida. Você, enquanto cristão, é testemunho de vida para outros. Você, enquanto jovem, é testemunha de vida para outros. Quer ver um descuido com o prego da ferradura? Cola nas provas. Isso é descuidar com o prego da ferradura. Isso é descuidar com o projeto de testemunho que Deus tem para a sua vida. Então, quando você que é cristão, liderança jovem, está na sua sala de aula, tem outros jovens ali que às vezes são as pessoas que você precisa evangelizar, você se deixa levar, por exemplo, por uma coisa pequena que às vezes você julga ser pequena, não tem problema nenhum, que é a cola, você está sendo desonesto, você está cometendo um pecado, né? Você está sendo contra-testemunho para outras pessoas, porque na hora que você for falar, né, pregar a palavra de Deus e envolver algo daquilo, alguém pode dizer, mas aquele dia você pregou na prova. Você pregou na prova, né? Você colou na prova. Então, olha para você ver o descuido com o prego de uma ferradura. Então, a dimensão da capacitação nos meus estudos, na minha vida, eu preciso pensar, talvez o prego da ferradura talvez não estejamos dando a atenção devida ao prego da ferradura. Tá? Então, o primeiro ponto que eu vou pegar com vocês aqui é sobre o trabalho. Né? Não sei se todos vocês trabalham, mas eu acho que todo mundo quer trabalhar. Né? Pelo menos deveria. Né? O trabalho é que dignifica o homem. Né? Eu espero que não tenha liderança jovem nenhuma aqui que deseja ficar o resto da vida debaixo das asas do pai e da mãe, né? Recebendo a comidinha no prato, está na hora de começar a tomar vergonha na cara e ganhar seu próprio dinheiro. Né? Então, isso é o primeiro ponto. Por que na dimensão da capacitação, Mike, a gente fala sobre trabalho? Esse trabalho, humilde e monótono, pequeno, é a oração em obras que te preparam para receber a graça de um outro trabalho, grande, vasto e profundo com que estás sonhando. E aí você fala assim, mas eu não tenho trabalho nenhum. E eu estou sonhando trabalhar, eu quero trabalhar com isso, com aquilo. Eu digo a você, começa hoje
né? O seu processo de formação, o seu processo de capacitação, às vezes, vai começar fazendo as coisas na sua casa. Né? Esse trabalho humilde, monótono, de lavar a vasilha, de arrumar a sua cama todo dia, de deixar o seu quarto organizado, de deixar o seu guarda-roupa organizado, ele é que vai fazer a sua vida crescer. A partir disso, você vai começar... Por que isso é dimensão da capacitação? Porque a partir do momento onde você começa a organizar a sua vida, automaticamente você está se capacitando, você está se formando. Quando você entrar para o seu trabalho, você não vai ser um cara desorganizado, você não vai ser um cara que se atrasa, você não vai ser um cara... Então, já começa a envolver algumas questões na vida de vocês. Eu gosto muito dessa frase. Por quê? Porque às vezes a gente quer alcançar algo muito grande. Eu sonho ser chefe. Quero ser liderança de equipe da minha empresa. Eu quero crescer ali dentro. Mas eu não tenho me capacitado, eu não tenho buscado melhorar os processos do meu trabalho dentro da empresa enquanto eu estou ganhando pouco, enquanto eu estou na primeira oportunidade. Porque eu ganho tanto, então eu não vou pesquisar sobre isso. Eu não vou estudar sobre, um exemplo, né? Quem trabalha com gestão de qualidade. Um exemplo aqui. Que não se aprofunda, né? No processo dessa gestão de qualidade, que não procura especialização, que não procura, eu já formei na faculdade, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, beleza, vou ficar aqui, né? Isso é um pensamento muito medíocre. Então, eu preciso me capacitar. Esses dias eu assisti uma formação, até uma formação sobre psicologia, eu tenho estudado muito sobre isso, e o cara falava o seguinte, muitas vezes nós somos, né, porque não existe o trabalho perfeito, gente. Primeiro ponto, tá? Esquece que aquela ideia de que, eu quero um trabalho onde eu vou ser feliz todos os dias trabalhando. Não existe isso. O trabalho, ele é sacrifício e ele nasceu assim, tá? Quando o homem pecou, Deus falou, agora você vai trabalhar. Ou seja, teoricamente, aquilo não é uma graça de viver no céu. Então, tem seus desafios e vão acontecer. Então, é importante. Então, quando você olha para a experiência de um cara que está ali na gestão de qualidade, que ele não está se especializando, e eu volto no caso da psicologia que eu estava falando, o cara falava assim, às vezes a gente quer crescer e aí a gente fica pulando de empresa em empresa. Um cara que troca demais de empresa, ele não é bem visto, tá? A não ser que seja um cara profissional que é disputado na empresa, mas até chegar lá, não é bonito você ficar pulando de emprego em emprego, não, caçando o melhor, não. Porque o cara fala assim, por que o cara não ficou 6 meses na empresa? Por que ele saiu em menos de 1 ano? Né? E aí ele dizia assim, porque a gente não está acostumado a pensar que o meu crescimento na empresa depende do crescimento da própria empresa. E se a empresa precisa crescer, eu preciso trabalhar bem. Eu preciso estar ali ganhando aquele pouco e fazendo o meu melhor trabalho, fazendo com que a empresa ganhe mais, fazendo com que renda mais, para que eu cresça de cargo dentro da própria empresa. É bonito no currículo não é ver aquele monte de saltar de um lado para o outro. Bonito no currículo é ver que você entrou ali num cargo baixo e que você cresceu ao longo do tempo na empresa. Aí as outras empresas olham para você e falam, peraí, esse profissional é um profissional que agrega valor a uma empresa, porque se ele começou assim, saiu dessa maneira em tanto tempo, é um profissional que tem alguma coisa a oferecer. Tá? Então, trabalhar para capacitação na dimensão do trabalho é isso, é dar o seu melhor. Então, se eu preciso pegar um livro e estudar para poder fazer melhor o meu trabalho, eu vou parar e vou estudar. E aí não é só ficar na faculdade, tá bom? Nós vamos pegar a parte do estudo. Eu acho que sem querer eu troquei a sequência aqui, que era para vir estudo primeiro, mas já vamos no trabalho mesmo. Mas se eu já me formei e eu estou estagnado, achando que a faculdade me deu tudo o que eu precisava, eu também sou um profissional medíocre. Eu preciso estar sempre buscando. Tem coisas novas aparecendo, tecnologias novas aparecendo. Cara, se você
tem uma planilha de Excel imensa, que você trabalha com ela todo dia, e desde que você entrou na empresa, você ainda não conseguiu adicionar pelo menos uma fórmula naquela planilha de Excel que melhorasse a sua vida e reduzisse o tempo que você gasta para realizar determinada tarefa, tem alguma coisa errada. Curso de Excel tem a rodo aí de graça na internet. Então, assim, é um exemplo bobo que eu estou pegando, mas para quê? Para mostrar a você a importância da dimensão da capacitação. E aí, para fechar essa parte, eu uso esse pedacinho da doutrina social da igreja que diz assim: por meio do trabalho, o homem governa o mundo com Deus. Juntamente com Deus, ele é o seu Senhor e realiza coisas boas para si e para os outros. Doutrina social da igreja, tá? Que diz isso. Por meio do trabalho, você governa o mundo. Ou seja, de que maneira eu estou governando o mundo para Deus, com Deus e sendo o senhor do meu trabalho. Então, eu acho que aqui, não sei se ficou alguma dúvida ainda, não, se ficou pode perguntar, mas o que eu quero deixar claro, a sua vida de estudo, ela não acaba quando você sai da faculdade e começa a trabalhar. Muito pelo contrário. O profissional que você o valor de profissional que você tem é aquele profissional cujo conhecimento você agrega para a empresa. Tá? Deixo isso bem claro para vocês. Eu converso com algumas pessoas, acompanho, né, alguns profissionais, por enquanto estou fazendo isso de graça, mas eu falo sempre isso. Se você não começar a olhar a realidade do seu trabalho hoje e fazer bem feito, esquece o trabalho maior amanhã, porque quem fica ali naquele pensamento, né, de, eu estou ganhando pouco e por isso eu vou fazer pouco, eu não recebo por isso, eu não ganho por isso, tem essas coisas, né? Eu não ganho para fazer isso. Então, assim, você vai ser sempre um profissional que vai ser olhado assim, não, aquele cara ali, ele não agrega valor. Outro vai entrar na sua frente, vai crescer primeiro que você, e às vezes também você não vai crescer mesmo fazendo muito. Aí é a necessidade de procurar uma empresa que te dê o devido valor enquanto profissional, se você julga que realmente você está buscando conhecimento. Tá? Dúvida até aqui? Vamos lá estudar, então. O que seria estudar? Né? Então, vamos pegar lá de trás. E aqui eu entro num ponto que talvez é a ferida de muita gente. Não sei quantos aqui fazem faculdade ou já fizeram faculdade. Tá bom? Agora eu queria dizer a você, Deus te criou com uma missão. E essa missão não é só ser, né, do Ministério Jovem. Você foi criado com uma missão de exercer, de participar, de coparticipar do sacrifício de Cristo. Quando você foi batizado, você se torna sacerdote, profeta e rei. Vou entrar aqui apenas no mérito do sacerdote. Se você, na sua vida, cresce, né, depois do batismo e fala, não, eu quero a vocação do sacerdócio, você participa do sacrifício de Cristo a cada Eucaristia, fazendo, né, através da unção que é dada sob suas mãos enquanto sacerdote, de trazer Cristo ao mundo. Novamente. Agora, eu, que não sou padre, como que eu participo do sacrifício de Cristo? Eu participo do sacrifício de Cristo, e o livro Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária vai falar que eu participo do sacrifício de Cristo através do meu trabalho. Tá? Através da minha profissão. Então, voltando à importância de lá para fundamentar esse daqui. Você foi criado para ser coparticipante do sacrifício de Cristo. Como você tem feito isso? Às vezes você para aí e fala assim, formei o ensino médio e não vou fazer faculdade porque lá na faculdade eu não sei como que vai ser minha vida. Eu tenho medo de perder a fé. Tá? Eu tenho medo de perder, eu não vou conseguir participar do meu grupo de oração. Você esquece que o plano de Deus ele é muito maior do que simplesmente o pensamento de não consigo participar do meu grupo de oração. A sua missão se torna
a universidade. A sua missão se torna a sua faculdade. Ali tem jovem que precisa ser evangelizado. Ali tem jovem que precisa ouvir a palavra de Deus. E às vezes, enquanto você está aí dizendo, eu tenho medo de perder a minha fé, alguns que têm fé e que entram para a universidade também estão perdendo a fé porque você se omitiu na sua missão. Tá? Em que sentido? Estou dizendo que todo mundo é obrigado a fazer faculdade? Não é isso. Você precisa... Lembra lá do primeiro ponto da formação integral? O seu conhecimento pessoal, né? Quem sou eu? Para que eu fui criado? Quais são as minhas habilidades? O que Deus quer da minha vida? Essas perguntas é que elas vão responder o processo de capacitação. Eu vou para a faculdade? Eu vou ser um professor universitário? Eu vou formar para engenharia? Eu vou formar para psicologia? Eu vou formar para medicina? O que eu vou fazer? Agora, se você tem certeza de um sonho no seu coração, ou tem algo que ainda te incomoda, e você está acomodado nisso por medo, o medo está te paralisando. Né? Isso não é de Deus. Toma uma decisão hoje de passar por um processo de discernimento e entender o que Deus quer da minha vida. Né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Esse processo de estudo, né, e aí eu estou pegando primeiro aqui a questão da faculdade, de formar enquanto profissional. Às vezes você vai ficar 4 anos na faculdade, 5 anos, que a maioria dos cursos hoje são 5 anos, e eu sinto te dizer, você vai ouvir muita abobrinha, você vai ouvir muita coisa que não vai te agregar em nada, né? Igual eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, ó, eu estou saindo da faculdade simplesmente com um diploma, porque tudo que os professores falaram não me serve de nada, eu tive que correr por trás para poder estudar. Então, muitas vezes vai ser isso, mas sem aquilo, talvez sem a sua passagem pela universidade, você não alcançaria vidas e almas que o Senhor lhe confiou. Então, eu gosto de olhar essa dimensão da capacitação também como meio de Deus tocar vidas. Né? E aí, aqui agora puxando um pouquinho de sardinha, né? Isso é importante ver aqui o papel do movimento, da renovação carismática católica na vida das pessoas. Você saiu da sua faculdade, a renovação, você saiu do seu grupo de oração para ir para a faculdade, a renovação carismática está na faculdade. Você saiu da faculdade, voltou para o seu grupo de oração, excelente. Quantas pessoas, talvez, o seu testemunho ajudou ali dentro. Então, deixa desse medo, não precisa ficar nessa desculpa mais. Tem um grupo de oração na sua universidade? Vá servir lá. Né? Somos um movimento. Não tem? Vamos criar, vamos pensar. Lucas está aí, né, Lucas? Vamos pensar, entendeu? Não é puxando sardinha para o Ministério de Universidades Renovadas e nem querendo pegar servo do Ministério Jovem ou levar que o povo às vezes fala assim, né? Pegando os servos do Ministério Jovem. Gente, nós somos um movimento e nós precisamos abraçar as pessoas que Deus tem nos confiado. Então, olha mais uma vez o seu estudo, a sua dimensão de capacitação como sendo a maneira de melhor me capacitar quando eu me formo como profissional, quando eu me torno um engenheiro, de ser um profissional renovado pelo batismo no Espírito, que agora é engenheiro. Psicólogos, nós temos milhares. Engenheiros, nós temos milhares. Agora, quantos desses viveram a experiência de Pentecostes e que agora estão no mercado de trabalho fazendo a diferença? Tá? Então, essa é a diferença. A dimensão da capacitação na vida e na formação integral de nós, enquanto lideranças jovens, ela passa por um plano de evangelização na vida das pessoas. Eu gosto sempre de olhar assim. Né? Deus vai fazer você passar por ali, depois você vai para dentro de um posto de saúde, e você todo dia reclama que o profissional não faz isso, aquele profissional não faz aquilo, mas eu vou fazer como agora? Agora que eu me tornei um médico, agora que eu me tornei um engenheiro, que tipo de médico e engenheiro eu tenho sido? E aí sim, voltando lá e amarrando o que eu falei atrás, a minha participação, nossa, já é 9h30 e eu estou aqui falando ainda, a minha participação no sacrifício de Cristo, ele vai ser bem feito. Ele não vai ser um sacrifício meia boca. Sabe o padre que você reclama todo dia lá,
que o padre faz a missa corrida, o padre faz não sei o que na missa, o padre faz aquilo, o padre faz... Você também é sacerdote, só que você, o seu altar é a sua mesa de trabalho, é a sua mesa de estudo, é a sua faculdade, é onde você está. Então, que tipo... Eu gosto, né, da explicação, sabe aquela gota de água que o padre coloca no cálice antes da consagração? Sabe o que é aquilo? É a sua participação no sacrifício de Cristo. Aquela gota de água significa o trabalho humano, o suor humano, a vida humana que se une com o sacrifício de Cristo. É o seu trabalho ofertado no altar do Senhor. Então, é muito bonito você olhar tudo isso na missa, porque você vai entender que você não simplesmente ali está assistindo a missa, mas você celebra ela quando você, junto com o padre, co-celebra, né? Junto com o padre, quando você oferta o seu trabalho e o seu trabalho bem feito. Por que eu falei do padre que a gente fica reclamando? Porque às vezes eu sou esse tipo de sacerdote pelo meu batismo que tenho feito o sacrifício de Cristo de maneira meia boca. Porque eu não estudei, porque eu não busquei conhecimento, porque eu não busquei me especializar. E aí eu volto aqui, leituras, está escrito aqui, ó, leituras. Pegar um livro e ler, gente. Tá? Cara, busca um livro que você goste. Você gosta de livros, de ficção científica, aquele livro vai te ajudar em alguma coisa, nem que seja aprender a escrever. Tá? Agora, se você gosta de livros que vai te ajudar a crescer espiritualmente, nós temos vários livros para isso. O movimento está cheio de livros. Nós temos várias bibliotecas católicas, nós temos vários... Tudo está aí na sua mão, internet. Vai buscar na internet. Né? Fazer uma leitura, entender, aprofundar o que é ideologia de gênero, o que é feminismo, o que é marxismo cultural. Isso está levando os jovens hoje a levantar bandeiras, e jovens que eram cristãos, católicos, apostólicos, romanos, do Ministério Jovem, do Ministério Universidades Renovadas, e que aos pouquinhos fala assim, ó, nossa, essa ideia é bacana, né? Olha o que Marx falava. Né? Isso aqui parece lá o discurso de Cristo, né? Então o cara começa a se encantar com o negócio quando se assusta. O cara já não tem fé nenhuma mais e está levantando bandeira com outras ideologias anticristãs. Então, nós, enquanto jovens, precisamos conhecer isso. Cursos. Lembra que eu falei do seu trabalho? Um processo lá, vou pegar o exemplo do Excel. O Excel, eu não sei mexer com Excel e minha vida na empresa é Excel. Cara, tem curso na internet, sabe? Investe, é investimento isso, não é despesa. Paga um curso, vai lá fazer um curso de informática, vai crescer, né? Vai mostrar que você sabe mexer numa ferramenta que é importante para a sua empresa. Tem lá um programa lá que vocês utilizam no dia a dia na empresa e você fica super confuso com aquilo. Procura alguém que saiba te ensinar, que você vire bom, fique bom naquilo. Né? Então, aperfeiçoar suas habilidades, buscar realmente crescer, não ficar parado, tá? Servidor público, não ficar parado, né? Às vezes a galera entra aí, faz concurso público e se acomoda. Cara, tem gente esperando aí, ó, em fila, faça a diferença, não olhe o outro, não. Mas tal pessoa não faz o trabalho, faça o seu, faça a sua diferença. Você vai tocar na vida de pessoas. Pessoas vão chegar para você e vai falar assim, cara, aquele dia eu esperava tantos anos para poder ser atendido no INSS. Por causa que você me atendeu, o seu atendimento foi bom, eu consegui tal coisa que realmente era direito meu. Né? Isso é gratificante. Você vê o seu suor transformando a vida das pessoas. Um padre falava comigo assim, talvez, Mike, quem planta o arroz não sabe a diferença que aquele grão de arroz está fazendo no prato de uma família. Mas ele planta e planta bem feito, e por isso o grão que a gente come se torna uma comida. Né? Então, e aí vamos pegar aqui a ideia de estudo. Nossa, que quanto de coisa que o Mike está jogando, falando aqui que eu tenho que arrumar o quarto, que eu tenho que começar a trabalhar, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que começar a acordar mais cedo para o meu dia render, para poder conseguir. Se organize. Aqui, ó, caminho vai dizer, quando tiveres ordem, multiplicar-se ao seu tempo, e portanto poderá dar mais glórias a Deus trabalhando ao seu serviço. Aí a gente olha e fala assim, eu não vou ter tempo de servir no Ministério Jovem. Isso mostra que você não tem ordem.
mostra que a tua vida não tem ordem, tá? Pode ter certeza, o dia que você se organizar, você vai ver que 24 horas que você pensava que não dava para nada, começa a dar e ainda sobra tempo, tá? E aí, por último aqui, prometo finalizar rápido, tá, meninas? É o servir. Por que é importante a dimensão da capacitação no servir? Lembra de tudo que eu falei sobre o trabalho, sobre os estudos, para que a gente possa melhor participar no sacrifício de Cristo? Agora eu quero pegar mais o seu servir aonde você está, no ministério jovem, na pastoral que você está, no movimento onde você está na igreja. Gosto de falar sobre o servir com esse versículo bíblico, que diz assim: quando ofereceis um sacrifício, em sacrifício um animal cego, não haverá mal algum nisso? E quando ofereceis um animal coxo ou doente, não vedes mal algum nisso? Vai então oferecê-lo ao teu governador, julga que lhe agradarás e que ele te receberá bem? Olha isso. E o que às vezes a gente faz? Eu dou para Deus o que sobra do meu tempo. A minha vida de oração é o resto do meu tempo. A minha vida de oração, às vezes, é aqueles 5, 10 minutos que eu faço de qualquer jeito, deitado, quase dormindo, no ônibus onde eu não consigo concentrar. É isso que nós temos dado a Deus. Aonde que a dimensão da capacitação vem nos servir? Aonde eu começo a aprofundar e entender, a buscar as virtudes, a buscar coisas que eu não tenho na minha vida e que eu preciso alcançar e que vão me fazer alcançar o céu. Tá? A dimensão da capacitação, ela encontra aí. Eu tenho uma virtude que eu preciso buscar. Ah, eu não conheço muito sobre essa virtude. Aonde eu vou buscar? Na vida dos santos. Vai buscar no catecismo da Igreja Católica, nos livros que falam sobre determinada virtude, para você crescer, para você oferecer o melhor a Deus. Tá? Não é meia boca. Tá? O que eu sempre falo isso quando eu vou tratar sobre a questão do servir, os meninos do MUR também estão acostumados a ouvir isso, assim, quando eu vejo que a gente dá sobra para Deus, gente, eu imagino Deus como sendo o cachorro que come o resto que cai da mesa, aquela palavra bíblica, né? É o resto que eu dou para Deus, o que sobra, e Deus não quer isso. A palavra de Deus vai falar que Deus quer o amor e não o sacrifício. O seu sacrifício, ali daquele tempo mal feito, às vezes não tem amor. Né? Então, os dois estão juntos. Quando você E aí é bom pegar a relação, né? Vamos pegar aí de esposa, esposa, namorado, namorada, né? Que é mais fácil de entender. Quando eu me sacrifico pelo outro, eu estou amando. Né? O amor se revela através do sacrifício. Cristo nos amou de tal maneira que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer numa cruz por nós. Amor é sacrifício. Então, por que eu estou dizendo isso? Às vezes você vai ter que sacrificar do seu tempo, sacrificar da sua vida para poder servir melhor. Ah, eu estou numa coordenação. Eu gosto muito, gente, assim, de estudar. Eu sou da TI. Eu esqueci de me apresentar, né? Mas eu sou da TI. Trabalho com consultoria em segurança da informação, mas eu tenho caminhado aí, né, para começar a trabalhar um pouco aí também na área aí, de ajudar o ser humano no desenvolvimento maior, né? Não é coach, não, eu odeio coach, tá? Respeito aos coaches, mas eu odeio coach. Mas assim, eu vejo a necessidade de pessoas que precisam ser orientadas, e nós temos isso, gente. Quando você busca no seu servir a vida, sabe? De dar a sua vida pelo outro, você começa a conhecer o outro, você começa a entender a cabeça do outro, como que funciona, uma coisa que para mim me ajudou muito, né, porque eu queria tudo no meu tempo, eu queria tudo da minha maneira, o Lucas pegou a minha maior parte na coordenação, né, se ele acha que hoje eu sou ruim, antes eu era pior ainda, mas assim, sabe quando eu comecei a entender, quando eu comecei a estudar, como que as pessoas que eu estou liderando reagem a determinada situação. Todo mundo é diferente, olhar o seu servo, cada um de maneira diferente. Só a dimensão da capacitação vai te ajudar nisso. E Deus, a graça de Deus. Tá? Então, assim, a questão é eu olhar o meu servo,
né? Começar a entender, eu gosto muito dos temperamentos, né? Por isso, e claro, temperamento não determina somente... Nossa, hoje eu estou gaguejando. Somente os temperamentos não determinam a relação, o sucesso numa relação, tá? Muitas outras coisas por trás. Mas aí já é um grande começo. Linguagens de amor. Gente, servo gosta de ser amado. Será que eu estou amando do jeito que ele precisa? Talvez o servo demonstra amor às coisas de Deus através dos seus atos de serviço. E eu estou querendo que o servo faça outra coisa. Né? Talvez o servo se sinta amado pelo seu coordenador, pelo seu pastor, quando eu paro o meu tempo, sento com ele e falo, meu filho, como é que está a sua vida? E escuto. Ele se sente amado através do seu tempo de qualidade. Não é só no WhatsApp. Temperamento. Um cara que é ali o fleumático da vida vai incomodar um colérico que quer as coisas para ontem. Só que aí o colérico vai ter que entender que as coisas para o fleumático não funcionam no seu tempo. Então eu vou alcançar uma virtude que é a da paciência e vou ajudar o outro a entender que também as coisas não funcionam no tempo dele, porque o fleumático vai desabar o mundo, ele vai esperar a vida passar. Na hora que você está esperando lá chegar a comida para a experiência de oração, ele ainda está entendendo qual é o cardápio. Né? Então, precisa de uma pessoa... Então, vou aprender, eu coloco um sanguíneo ali, que é um cara bom para lidar com fleumático, coloco os dois para trabalhar junto. Então, você vai criando estratégias. Mas isso através da dimensão da capacitação. Como que eu vou entender se... E aí, gente, assim... deixa eu terminar a frase. Como que eu vou entender se um cara reage de determinada maneira, o que é o colérico, o que é um fleumático, o que é um sanguíneo, o que é um melancólico, se eu não parar para estudar? E, sinceramente, vou ser bem sincero com vocês agora. Me perdoem os acomodados, mas hoje a gente está esperando tudo cair do céu na nossa mão. Você tem internet, você tem PDF, você tem livro, tem pessoas que você pode procurar, que eu tenho certeza que não vão te negar a explicar as coisas, não vão te negar a ensinar as coisas. Alguém um dia fez isso por mim. Alguém um dia fez isso por quem está hoje, né, nas coordenações dos grupos de oração. Nada, aquilo que nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça. Nada melhor do que essa pessoa também te ajudar no seu crescimento espiritual enquanto liderança. Isso é buscar capacitação. Não quer dizer que eu vou ter que sempre caçar o livro, mas eu preciso fazer um movimento. Esperar sentado no seu sofá não vai ajudar. Tá? Sendo bem sincero, a vida vai passar, o seu tempo vai passar, e aí aquela frase vai atinar na sua cabeça o tempo inteiro. Cumpra a tua tarefa antes que o tempo acabe. Né? E aí você vai falar assim, mas eu não cumpri a minha tarefa. Eu não cumpri a minha tarefa. Eu ainda tenho um incômodo no meu coração. Deus me pediu algo e eu não fiz. Por que não fez? Porque ficou esperando cair do céu. Deus te deu a moção. Cara, trabalha e reza. Né? O Papa Francisco fala isso na encíclica Alegria do Evangelho, que preocupa ele, né, os grupos que às vezes ficam só rezando e não faz prática, mas também aqueles que praticam e não rezam. Então, que a gente precisa encontrar um meio do caminho. Projeto de vida é outro tema, tá? Então, não dá para tratar aqui com vocês, mas é interessante vocês entenderem, começando lá do primeiro, da dimensão, né, do autoconhecimento. Estava com minha cola aqui, porque os nomes me fogem. Dimensão psicoafetiva. Começando a dimensão psicoafetiva, o seu autoconhecimento, passando por cada uma dessas áreas da sua vida, que não adianta você querer achar que sua vida é uma caixinha só, ela é uma caixa grande com várias caixinhas ali dentro, que você precisa olhar em especial para cada uma, mas você precisa buscar crescer em todas elas, tá? Então, você tem tudo na mão hoje, tá tudo aí na internet, tá tudo aí ao alcance. Cara, se não tem um catecismo da Igreja Católica na sua casa ainda, se você não tem, compra, sabe? É um livro que é muito bom ter no celular, é ótimo, mas é importante você ter ele físico, você parar num momento ali, estudar, a sua fé tá ali, a sua vida missionária tá ali. Quando um jovem chegar desorientado para você, você vai orientar com o quê? Com ideias?
né? Você precisa ter fundamento, você precisa ter certeza que o que você está falando não é viagem, você precisa ter certeza que o que você está falando é orientação de fé. Por isso é importante a dimensão da capacitação. Cara, tem um livro que eu gosto muito que fala assim, o jovem, ele tem o poder de ser tudo, mas ao mesmo tempo ele tem o poder de ser nada. Então, assim, olha para a sua vida, como que você está hoje, não está tarde. Traça um projeto de vida, traça onde você quer chegar espiritualmente, financeiramente, e começa a buscar financeiramente, né? Eu quero me capacitar. Como que eu vou me capacitar para começar a ganhar dinheiro, digamos assim, né? É claro que não é todo mundo que vai ficar rico, mas começar a ganhar dinheiro. Eu preciso, pelo menos, entender como funciona o dinheiro. Básico. E a gente acha, às vezes, que é só ali, vou ali, comprei e tal, não sei o quê, mas e a minha vida financeira? A sua vida financeira também é um testemunho. Honrar com suas contas também é um testemunho. Então, gente, a gente podia ficar falando essas coisas aqui o dia inteiro, a noite inteira, não dá tempo, tá? Me coloco aí à disposição se depois alguém quiser chamar, conversar alguma coisa, pedir alguma indicação de livro. Então, estamos aí, livros, ó, tem vários aqui, eu gosto aqui, às vezes eu só levanto, pego um, e é isso, né? Eu acho que a gente precisa começar a ter um olhar parar de ter um olhar como se a minha vida espiritual, a minha vida missionária, a minha vida profissional, a minha vida de estudos fosse algo totalmente isolado do mundo, negar aquilo como também não sendo parte da missão. São coisas diferentes, mas são coisas que complementam. Sua vida é uma só, lembra de novo, uma caixa grande com várias caixinhas. Todas elas precisam ser enchidas, todas elas precisam ser completadas. Né? Então, se tem alguma que está aí meia boca, né? Cuidado com o seu corpo, exercícios físicos também. Né? Você vai entender através da dimensão da capacitação o quanto você ama a Deus, o quanto você conhece a Deus e o quanto você serve a Deus quando você cuida do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Tá? Então, assim, são várias coisas e para a gente finalizar aí, né, não dá para trabalhar, eu queria só dar essa mensagem final aqui, que é sobre coordenação e liderança no olhar da dimensão da capacitação. Primeiro, escutar a voz do Senhor. Né? É diferente de um cara que está liderando uma empresa. Lá ele não precisa ouvir a voz de Deus, lá ele vai ouvir a voz do chefe dele, o que a empresa tem como meta cumprir. Aqui não. Né? A coordenação ela vai ser frutífera quando você, que está coordenando o grupo de oração, separar e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer para este tempo, para esse grupo de oração? O que o Senhor quer para essa coordenação? É a hora que você tem a resposta de Deus, você trabalhar em cima daquilo. Não existe servo ruim, ok? Não existe servo ruim. Vamos parar com esse pensamento. Existe servo que às vezes não está crescendo nas dimensões da sua vida enquanto jovens, estão ficando para trás, ou que tem algum bloqueio, estão ficando para trás, e que você, enquanto coordenador, precisa, lembra lá do que eu falei? Jogar real pro cara e falar, cara, ó, não é assim, na sua vida não vai funcionar assim, vai sair do comodismo, vamos buscar outra coisa, vamos, entendeu? Temos o poder de parar as coisas e até mesmo o tempo quando nos metemos com Deus. Essa frase eu escutei na Conferência Latino-Americana em Costa Rica em 2018, 17, 18, não me lembro agora, mas me marcou muito. E o que ela quer dizer? Quando eu estou em oração, quando a minha vida está em Deus, né, essa palavra é forte, nós nos metemos em Deus. Né? Quando eu estou em Deus, eu tenho o poder até mesmo de parar o tempo. Claro que não é o tempo cromos, é o tempo Kairos, Deus te dá o tempo da graça para você. Delegar, tá? Dimensão da capacitação, não sei liderar, tô numa coordenação, tô perdido, cara, busca alguém que você tem como referência de liderança. Você tem um tempo determinado ali, 2 anos, se você perder um ano fazendo algo que não era para ser feito, né, que às vezes você tá ali meio perdido no meio da história, busca com o seu último coordenador. As coisas na igreja não é igual a prefeitura, tá bom? E um prefeito ganha, vai ali, faz uma praça, o outro do outro partido chega no próximo mandato, olha a praça e fala assim, vou quebrar tudo e vou começar a fazer outra praça. Não funciona assim. Se ouvir a voz de Deus,
Se Deus me deu uma orientação, a outra coordenação ela é continuação. Então, eu posso conseguir continuar tendo como referência. É claro que a coordenação é sua. Então, delegar as coisas, formar novas lideranças, saber o momento de ir para frente e atrás. Eu gosto muito disso. A gente, às vezes, tem a mania de pensar que, enquanto liderança, eu só tenho que caminhar na frente, né? Ah, eu sou pastor, estou com o cajado, então eu tenho que ir na frente. Cara, você vai na frente e direciona. Pessoal, olha, a gente vai fazer assim, Deus está pedindo isso. Depois você vai para trás. Por quê? Porque atrás você tem certeza que ninguém está ficando para trás. Ninguém está ficando cansado no caminho. Ninguém está ficando perdido. Tá? Não deixe e planejar. Não deixe faltar o prego da ferradura. O planejamento é o prego da ferradura. Então, tudo isso é dimensão de capacitação. Tenho certeza que a cabeça de vocês em relação à dimensão da capacitação é só fazer um curso. Abriu agora. A ideia é essa mesmo. É mostrar que a vida de vocês depende disso. Tá? Gente, muito obrigado. Ô, Mike, então a gente gostaria de te agradecer, né, mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus possa abençoar aí a coordenação do MUR no estado de Minas Gerais a cada dia mais, né? E que o Senhor também possa te capacitar aí a cada dia mais para essa coordenação e abençoar também todas as áreas da sua vida, viu? Muito obrigada mesmo, a gente quer agradecer de coração. E eu também queria agradecer o Lucas Arruda e os meninos do MU aqui da Diocese que está aqui, a Iara,